No capítulo A Transição do livro Israel's History and the History of Israel, de Mário Liverani, o autor explora a fase crítica em que o povo de Israel passou de uma sociedade tribal para uma organização social mais complexa, culminando na formação do Reino Unido de Israel sob Saul, Davi e Salomão. Liverani adota uma abordagem revisionista, reinterpretando as fontes bíblicas e usando evidências arqueológicas para desafiar narrativas tradicionais. Aqui estão as ideias principais do capítulo. 1. A crise do sistema tribal e o surgimento de novos líderes. Liverani analisa como o sistema tribal israelita, composto por clãs independentes e sem uma autoridade central, começou a enfrentar dificuldades no contexto geopolítico da região. Pressões externas, como invasões de povos vizinhos, filisteus, amonitas, moabitas, e mudanças econômicas internas, como a sedentarização crescente e o aumento da agricultura, criaram a necessidade de uma liderança mais centralizada. Ele sugere que os juízes, líderes carismáticos que surgiram no período anterior, eram uma resposta temporária a essas crises. O 2. A mudança na estrutura econômica e social. A transição de uma economia pastoril e agrícola de subsistência para um sistema mais estruturado de cultivo intensivo e comércio é vista como um fator crucial para a reorganização social. O aumento da produção agrícola, o surgimento de pequenos mercados e a introdução do uso de instrumentos de ferro trouxeram transformações profundas. A sedentarização e a estabilização das comunidades forçaram uma nova organização social que preparou o terreno para a centralização política. 3. A formação do reino sob Saul. Liverani destaca que o reinado de Saul pode ter começado como uma tentativa de defesa coletiva contra os filisteus, que representavam uma ameaça significativa ao controle das terras altas centrais. Ele argumenta que o reino de Saul provavelmente era mais uma coalizão de tribos do que um estado centralizado propriamente dito, e que sua liderança dependia mais de alianças e da capacidade de mobilizar combatentes do que de um controle territorial rígido. A consolidação sob Davi e a centralização sob Salomão. Davi é retratado por Liverani como o líder que conseguiu transformar essa coalizão em uma entidade política mais estável. O autor propõe que Davi usou uma combinação de habilidades militares e diplomáticas para expandir seu poder e garantir o controle sobre as tribos do norte e do sul. Sob Salomão, a centralização foi intensificada com a construção de templos e palácios, o desenvolvimento de Jerusalém como capital e a implementação de um sistema tributário que consolidou o poder econômico do Estado. 5. Interpretações históricas versus narrativas bíblicas. Liverani questiona a confiabilidade histórica dos textos bíblicos sobre essa transição, sugerindo que muitos dos relatos foram escritos ou editados posteriormente, com uma visão idealizada do passado. Ele argumenta que as narrativas sobre a monarquia unida foram retroativamente construídas para justificar e legitimar o poder das dinastias posteriores e para criar um mito de fundação nacional. Em resumo, Liverani vê a transição para a monarquia israelita como um processo multifacetado, que envolveu transformações sociais, econômicas e políticas em resposta a mudanças no ambiente interno e externo. Ele desafia a narrativa tradicional, oferecendo uma interpretação mais crítica e baseada em evidências arqueológicas, que enfatiza a evolução gradual e complexa de uma sociedade tribal para uma entidade política centralizada. Mário Liverani, no livro Israel's History and the History of Israel, discute a crise socioeconômica que marcou o fim da Idade do Bronze, destacando como essa crise teve um papel fundamental na formação das sociedades do início da Idade do Ferro, incluindo o surgimento de Israel. Liverani oferece uma análise detalhada, baseada em evidências arqueológicas e textos antigos, para explicar as causas e consequências dessa transição. Aqui estão os pontos principais da análise de Liverani sobre a crise. 1. Desintegração dos grandes impérios e colapso político. No fim da Idade do Bronze, por volta dos séculos 13 e 12 antes da Era Comum, o Oriente Próximo era dominado por grandes potências, como o Egito, o Império Hitita, a Assíria e Babilônia. Esses estados mantinham um sistema de comércio internacional, com rotas comerciais e redes diplomáticas bem estabelecidas. Contudo, esse sistema entrou em colapso devido a uma série de fatores, incluindo guerras, invasões e crises internas. Liverani observa que, com o enfraquecimento desses impérios, houve um vácuo de poder na região de Canaã,
onde tribos e pequenos grupos começaram a ocupar as áreas que antes eram controladas ou tributárias desses estados. Mudanças climáticas e colapso agrícola. Liverani aponta para possíveis mudanças climáticas que levaram a uma série de más colheitas e secas, afetando a produção agrícola de maneira devastadora. Devastadora. Essa crise agrícola teria provocado uma queda significativa na capacidade dos reinos de sustentar sua população e seus exércitos, enfraquecendo ainda mais os grandes impérios. A insegurança alimentar, combinada com a pressão de tribos nômades, levou ao abandono de muitas cidades e a uma migração massiva para regiões menos afetadas. 3. Invasões dos povos do mar. Outro fator relevante foi a chegada dos povos do mar, grupos de invasores marítimos que atacaram as costas do Egito e da Anatólia. Esses grupos, que incluíam os filisteus, forçaram uma reconfiguração geopolítica da região, destruindo cidades e desestabilizando as economias locais. O deslocamento de populações e a destruição das rotas comerciais que esses invasores causaram contribuíram para o colapso do sistema econômico da Idade do Bronze. 4. Colapso das redes comerciais e centralização administrativa. O fim das rotas comerciais de longa distância e o colapso do sistema de palácios centralizados levou a um declínio nas trocas de bens de luxo e na produção especializada. Isso forçou uma regressão para uma economia de subsistência e um abandono da complexa divisão do trabalho característica dos períodos anteriores. A sociedade passou de uma economia centralizada para sistemas de produção mais locais, autossuficientes e rurais. 5. Fragmentação social e surgimento de novas identidades tribais. Com o declínio dos grandes centros urbanos e administrativos, as comunidades começaram a se reorganizar em unidades menores, mais localizadas e muitas vezes tribais. Liverani sugere que este processo foi acompanhado por um aumento da mobilidade populacional e uma maior diversidade de práticas culturais. Neste contexto, tribos que mais tarde seriam identificadas como israelitas, moabitas, edomitas e amonitas começaram a se formar e a se estabelecer nas terras altas de Canaã. O surgimento de uma nova ordem social. A crise e o colapso criaram as condições para o surgimento de uma nova ordem social. Comunidades locais desenvolveram novas formas de governança, centradas em chefes tribais ou líderes carismáticos, que mais tarde se consolidariam em sistemas mais estáveis, como a monarquia israelita. Liverani vê esse período como um reset social, onde antigas hierarquias e estruturas de poder foram destruídas, permitindo a formação de novas identidades culturais e políticas. Em suma, Mário Liverani descreve a crise socioeconômica do fim da Idade do Bronze como um bronze que levou lapso sistêmico que levou à desintegração das estruturas políticas e econômicas centralizadas. Esse colapso resultou em uma fragmentação social que abriu espaço para o surgimento de novas entidades políticas e culturais, incluindo o antigo Israel. Para Liverani, esse período de transição foi uma oportunidade para grupos marginalizados e tribais se consolidarem e criarem novas formas de organização social que influenciariam a história da região nas eras seguintes. Mário Liverani, em Israel's History and the History of Israel, explora 3 teorias principais sobre a etnogênese de Israel, ou seja, o processo de formação do grupo étnico que viria a se identificar como israelita. Ao fazer isso, ele não apenas discute essas teorias em detalhe, mas também apresenta sua própria interpretação que combina elementos dessas abordagens com uma análise crítica baseada em evidências arqueológicas e históricas. Vamos detalhar cada uma dessas teorias e a interpretação de Liverani sobre o processo. As 3 teorias da etnogênese de Israel. 1. Conquista militar. Teoria de Albright. Descrição. Essa teoria, defendida por estudiosos como William F. Albright e baseada em uma leitura literal da narrativa bíblica, principalmente o livro de Josué, propõe que os israelitas invadiram Canaã vindos do deserto, conquistando as cidades-estados cananitas por meio de campanhas militares coordenadas. De acordo com essa visão, o processo de conquista foi rápido e violento, resultando na destruição de várias cidades e na subsequente ocupação das terras pelos israelitas. Crítica de Liverani. Liverani considera essa teoria problemática por causa da falta de evidências arqueológicas que confirmem uma invasão em larga escala e a destruição repentina de cidades no final da Idade do Bronze. Ele argumenta que os dados arqueológicos mostram uma transição mais gradual e uma ausência de uma destruição uniforme das cidades canaanitas.
Code 2. Ocupação progressiva. Teoria de Noth. Descrição. Formulada por estudiosos como Martin Noth e Albrecht Alt, essa teoria sugere que a ocupação de Canaã pelos israelitas foi um processo gradual e pacífico de migração. Grupos seminômades vindos das áreas periféricas, como o deserto da Transjordânia, começaram a se estabelecer nas terras altas de Canaã, ocupando áreas menos povoadas e formando pequenas aldeias agrícolas. A integração com a população local aconteceu ao longo do tempo, sem um evento militar decisivo. Crítica de Liverani. Liverani considera essa teoria mais plausível do que a de conquista militar, mas argumenta que ela simplifica o processo ao ignorar os conflitos internos e a complexidade das interações entre diferentes grupos populacionais. Ele vê a ocupação como parte de uma dinâmica social e econômica mais ampla, influenciada por crises e mudanças estruturais no fim da Idade do Bronze. Revolta camponesa, teoria de Mendenhall e Gottwald. Descrição. Desenvolvida por George Mendenhall e Norman Gottwald, essa teoria propõe que a etnogênese de Israel foi resultado de uma revolta camponesa contra a elite urbana canaanita. Segundo essa visão, a população rural, composta de camponeses explorados e refugiados, se rebelou contra os senhores das cidades-estados e formou comunidades autônomas nas terras altas. Esses grupos eventualmente se uniram sob uma nova identidade coletiva, que seria o Israel bíblico. Crítica de Liverani. Embora veja méritos nesta teoria, especialmente em sua análise das tensões de classe, Liverani ressalta que a explicação marxista simplificada não abrange totalmente a complexidade do processo. Ele sugere que a revolta camponesa pode ter sido uma parte do processo, mas não o explica em sua totalidade, na sua totalidade. Mário Liverani propõe uma interpretação que combina aspectos dessas três teorias, mas vai além, introduzindo três elementos-chave: inovação tecnológica, continuidade e complementaridade. Inovação tecnológica. Contexto. Liverani argumenta que a introdução de novas tecnologias, particularmente o uso do ferro e o desenvolvimento de técnicas agrícolas mas mais eficientes, teve um papel crucial na transição das comunidades israelitas. O ferro era mais acessível do que o bronze e permitiu a fabricação de ferramentas e armas de maneira mais barata e eficiente. Impacto. Essa inovação tecnológica contribuiu para o aumento da produção agrícola e facilitou o assentamento permanente nas terras altas, uma região menos desenvolvida pelas elites canaanitas devido à falta de sistemas complexos de irrigação. 2. Elementos de continuidade. Contexto. Em vez de ver a formação de Israel como uma ruptura completa com o passado, Liverani destaca os elementos de continuidade cultural e social. Ele argumenta que os israelitas eram, em grande parte, descendentes de populações canaanitas locais que se reorganizaram e assumiram uma nova identidade ao longo do tempo. Assim, práticas religiosas, elementos linguísticos e tradições culturais foram mantidos e adaptados. Isso explica por que há muitas semelhanças culturais entre os primeiros israelitas e os canaanitas, apesar das diferenças na narrativa bíblica, que enfatiza uma separação rígida. Elementos de complementaridade. Contexto. Liverani vê o processo de etnogênese como um fenômeno de complementaridade, onde diferentes grupos e práticas se combinaram para formar a nova identidade israelita. A interação entre seminômades e camponeses locais, por exemplo, trouxe uma complementaridade econômica e social, com os nômades contribuindo com práticas pastoris e os camponeses com o cultivo agrícola. Impacto. A complementaridade social facilitou a formação de uma identidade comum que se consolidou ao longo do tempo, especialmente diante das ameaças externas, como as invasões filisteias, que incentivaram a unificação dos grupos israelitas. Conclusão de Liverani. Mário Liverani interpreta a etnogênese de Israel como um processo complexo, multifacetado e gradual, que envolveu uma combinação de fatores sociais, econômicos e políticos. Ele rejeita uma explicação simplista e sugere que a transição para uma identidade israelita foi resultado de uma interação dinâmica entre os diversos grupos e práticas existentes na região, em resposta às mudanças socioeconômicas e políticas do fim da Idade do Bronze. Para Liverani, o processo de formação de Israel envolveu um ajuste de identidade que se deu ao longo de várias gerações, adaptando elementos antigos a novas realidades, e culminou na formação de uma nova entidade social e política reconhecida como o povo de Israel.
Mário Liverani, em Israel's History and the History of Israel, dá atenção especial ao contexto de crises climáticas e mudanças ambientais por volta do século XII antes da Era Comum, um período crucial para entender as transformações sociais e os processos migracorreram na região da Palestina e arredores. Ele interpreta essas crises climáticas como um fator-chave que contribuiu para o colapso das estruturas políticas e econômicas do fim da Idade do Bronze e facilitou a reconfiguração demográfica e social da região, influenciando significativamente os processos migratórios. Interpretação das crises climáticas. Mudanças climáticas e seca prolongada. Contexto: Liverani destaca que o fim da Idade do Bronze foi marcado por uma mudança climática significativa, caracterizada por um período prolongado de seca e instabilidade hídrica. Evidências paleoclimáticas, como análises de pólen e sedimentos, indicam uma diminuição das chuvas em toda a região do Levante e do Mediterrâneo Oriental, o que levou a uma crise agrícola generalizada. Impacto agrícola. A queda da produtividade agrícola foi dramática, especialmente em áreas dependentes de sistemas de irrigação complexos e de culturas de cereais de alta demanda hídrica. As cidades-estado cananitas, fortemente baseadas em uma economia agrária centralizada, enfrentaram dificuldades para sustentar suas populações, o que levou ao abandono de várias áreas urbanas e ao declínio dos centros políticos. 2. Efeitos socioeconômicos, desestabilização das elites urbanas. A crise climática desestabilizou as elites urbanas, que dependiam da agricultura intensiva para sustentar o comércio e as administrações palacianas. Liverani argumenta que a diminuição da produção agrícola e a consequente fome enfraqueceram o controle das elites sobre as populações rurais, levando a uma fragmentação do poder e facilitando o surgimento de novas formas de organização social nas terras altas de Canaã. Mudança para um estilo de vida pastoril. Em resposta às secas, muitas comunidades passaram a depender mais da pastoralismo, pois o gado era menos vulnerável às condições de seca do que as culturas agrícolas. Isso incentivou uma mobilidade maior entre os grupos seminômades e alterou a dinâmica populacional da região. Influência nas migrações para a Palestina. 1. Pressão demográfica e movimentos migratórios. Movimentos dos povos do mar. Liverani vê uma ligação direta entre a crise climática e os movimentos migratórios, incluindo os dos povos do mar. Esses grupos, vindos de regiões afetadas pelas secas e colapsos socioeconômicos na Anatólia e no Egeu, migraram em busca de terras mais férteis e oportunidades econômicas. Eles exerceram pressão sobre as regiões costeiras do Levante, contribuindo para a desestabilização de cidades e a migração de populações locais para o interior. Deslocamento interno para as terras altas. A crise climática também levou à migração interna de populações canaanitas das áreas urbanas e férteis das planícies para as terras altas da Palestina. As terras altas, menos desenvolvidas e menos exploradas pelas elites canaanitas, ofereciam refúgio e novas oportunidades de subsistência, especialmente para grupos seminômades que podiam praticar o pastoralismo e a agricultura de subsistência. 2. Formação de novas comunidades e etnogênese. Surgimento dos israelitas. Liverani argumenta que essas migrações internas foram fundamentais para o processo de etnogênese dos israelitas. Grupos dispersos, incluindo camponeses em fuga das cidades em colapso, nômades e refugiados dos conflitos costeiros, começaram a se estabelecer nas terras altas de Canaã. A mudança para um modo de vida rural e comunitário nessas regiões, longe do controle direto das elites urbanas, facilitou a criação de uma nova identidade coletiva que mais tarde seria conhecida como Israel. Integração cultural. Liverani destaca que a integração dessas populações migrantes nas terras altas resultou em uma fusão de práticas culturais. Isso incluiu tradições canaanitas e elementos das culturas dos povos do mar, que se fixaram nas áreas costeiras, como os filisteus. A presença desses novos elementos culturais e a continuidade de práticas antigas contribuíram para a formação de uma nova identidade social. Conclusão. Mário Liverani interpreta as crises climáticas como um catalisador importante para as mudanças sociais e políticas no fim da Idade do Bronze. Ele argumenta que a seca prolongada e a crise agrícola resultante desestabilizaram as estruturas políticas existentes e provocaram um fluxo de migração em direção à Palestina, tanto de povos externos, como os povos do mar,
quanto de populações internas deslocadas. Esses movimentos migratórios foram cruciais para a formação das novas comunidades que ocupavam as terras altas de Canaã, marcando o início do processo de etnogênese dos israelitas. Para Liverani, a crise climática criou um ambiente de pressão e oportunidade, no qual diferentes grupos buscaram novas formas de organização e subsistência, fazendo a transformação das estruturas sociais e a emergência de novas identidades culturais e políticas na região. Mario Liverani, em Israel's History and the History of Israel, aborda de maneira detalhada a pressão que o Egito e outras regiões do Levante sofreram devido aos ataques dos povos do mar por volta do século XII antes da Era Comum. Ele analisa as fontes egípcias e evidências arqueológicas para descrever tanto o impacto dessas invasões quanto as respostas de cidades-estado como Ugarit e Alashia. Pressão sobre o Egito e os registros de Ramsés III. A ameaça dos povos do mar ao Egito. Contexto. Segundo Liverani, os povos do mar foram um conjunto de tribos e grupos heterogêneos vindos da região do Egeu e da Anatólia, que começaram a migrar em massa por terra e mar em direção ao sul, atacando cidades costeiras e áreas interiores do Levante. Esses grupos eram motivados por crises socioeconômicas, incluindo possíveis mudanças climáticas, fome e colapsos políticos em suas regiões de origem. Ramsés III. O faraó Ramsés III, que reinou durante o século XII antes da Era Comum, deixou registros importantes sobre esses eventos, particularmente nas inscrições do Templo de Medinet Habu. Nesses registros, Ramsés III descreve como ele enfrentou e derrotou os invasores em batalhas tanto terrestres quanto navais. Ele menciona especificamente grupos como os filisteus, Chardanas, Shequelesh, Denien e Luca, que atacaram o delta do Nilo e tentaram invadir o Egito. Detalhes das batalhas. Ramsés III afirma ter repelido os invasores através de uma defesa combinada de sua frota naval e forças terrestres. As inscrições em Medinet Habu mostram representações das batalhas, incluindo navios dos povos do mar sendo destruídos e prisioneiros capturados. Segundo Liverani, esse confronto foi um dos momentos críticos em que o Egito conseguiu, ao menos temporariamente, impedir que os invasores se estabelecessem na região. 2. Consequências e pressão interna no Egito. Mesmo após repelir os invasores, o Egito sofreu com a pressão constante desses ataques e a instabilidade regional. O impacto econômico foi considerável, com a destruição de rotas comerciais e uma escassez de recursos, o que contribuiu para o enfraquecimento do poder central egípcio nas décadas seguintes. Liverani observa que a perda de influência do Egito em Canaã foi uma das consequências mais significativas a longo prazo, facilitando o surgimento de novos atores na região, incluindo os filisteus. Reação de Ugarit e Alashia. 1. Ugarit, colapso e destruição. Contexto histórico. Ugarit, uma rica cidade-estado no litoral da Síria, era um importante centro comercial e cultural no fim da Idade do Bronze. Liverani cita textos de correspondência encontrados nas ruínas de Ugarit que descrevem a chegada iminente dos povos do mar e o desespero dos governantes locais. Reação. As cartas de Ugarit revelam que a cidade foi pega de surpresa pelos ataques. A correspondência enviada pelo rei de Ugarit pede ajuda militar urgente a seus aliados, mas a ajuda nunca chegou a tempo. A cidade foi saqueada e destruída, marcando o fim de sua prosperidade. Liverani interpreta essa destruição como um exemplo claro do impacto devastador dos povos do mar nas cidades-estado costeiras, que estavam mal preparadas para se defender contra uma invasão tão massiva e repentina. Evidências arqueológicas. As escavações em Ugarit revelaram sinais de incêndios e destruição violenta, confirmando os relatos históricos. A cidade foi abandonada logo após os ataques, sem evidências de uma reconstrução significativa. 2. Uma resistência limitada. Contexto histórico. Alashia, que corresponde à região de Chipre, era outro importante centro comercial de produção de cobre. Liverani menciona que a Alashia estava intimamente ligada às redes comerciais do Mediterrâneo Oriental e sofria pressões semelhantes de invasores imigrantes. Resposta à invasão. Documentos encontrados em Chipre indicam que a ilha tentou organizar uma defesa, mas também enfrentou dificuldades para lidar com o ataque. O declínio de Alashia foi mais gradual comparado ao colapso repentino de Ugarit,
mas a região sofreu significativamente com o colapso das rotas comerciais, o que contribuiu para a fragmentação política local. Impacto: a destruição de centros comerciais em Chipre e a interrupção na produção e exportação de cobre tiveram um impacto econômico em toda a região, exacerbando ainda mais a crise no fim da Idade do Bronze. Caracterização dos povos do mar por Liverani: diversidade e mobilidade. Liverani descreve os povos do mar como uma coalizão diversificada de grupos de diferentes origens étnicas e geográficas. Eles incluíam guerreiros, famílias e artesãos, o que sugere que não eram apenas invasores militares, mas também migrantes em busca de novas terras para se estabelecer. Tecnologia militar. Eles estavam bem equipados com armas de ferro e eram proficientes na guerra naval, o que lhes deu uma vantagem significativa nas invasões costeiras e em batalhas contra forças locais mal preparadas. 2. Motivação e estratégia. Liverani interpreta os ataques dos povos do mar como parte de um movimento migratório impulsionado por crises socioeconômicas e políticas em suas regiões de origem. A fome, o colapso dos reinos e as mudanças climáticas criaram um efeito dominó que os empurrou para o sul, em direção ao Egito e ao Levante. Embora muitos tenham sido repelidos pelo Egito, vários grupos conseguiram se estabelecer em áreas costeiras, como os filisteus na Palestina. Esses novos assentamentos tiveram um papel importante na reconfiguração demográfica e cultural da região. Conclusão de Liverani. Mário Liverani vê os povos do mar como agentes catalisadores da transformação no Mediterrâneo Oriental durante o fim da Idade do Bronze. Eles não apenas causaram destruição e desestabilização, mas também abriram caminho para o surgimento de novas entidades políticas e culturais. A crise provocada por suas invasões, combinada com fatores climáticos e econômicos, levou ao colapso dos antigos sistemas de palácios e facilitou a transição para novas formas de organização social, incluindo o surgimento das primeiras comunidades israelitas nas terras altas de Canaã. Sim, Mário Liverani explora detalhadamente o colapso das potências hegemônicas da Idade do Bronze, como o Império Hitita e o Egito, e suas consequências para a região do Levante e os pequenos reinos palestinos. Segundo Liverani, o enfraquecimento e o colapso dessas superpotências contribuíram para uma lacuna de poder que permitiu a emergência de novas entidades políticas locais, incluindo os futuros reinos israelitas. Queda dos hititas. Colapso interno e pressões externas. Liverani explica que o Império Hitita, que dominava grande parte da Anatólia e ocupava territórios até o norte da Síria, sofreu uma combinação de fatores que levou ao seu colapso por volta do século XIII antes da Era Comum. Entre esses fatores estavam crises internas, como disputas dinásticas, e uma economia fragilizada pela seca e pela queda da produção agrícola. Invasões externas. As invasões dos povos do mar e as pressões de outros grupos, como os Casca, vindos do norte, exacerbaram a crise interna. Liverani sugere que os ataques dos povos do mar em regiões costeiras e na Anatólia Ocidental desviaram recursos militares e enfraqueceram ainda mais o controle hitita sobre suas províncias. Colapso do sistema de palácios. A perda de controle sobre os centros administrativos e comerciais, especialmente em Hattusa, a capital, foi um golpe fatal para o império. A queda dos hititas desestabilizou a rede de rotas comerciais que conectavam a Anatólia ao Levante e ao Egito, contribuindo para um colapso mais amplo na economia regional. Declínio do Egito. 1. Fatores internos de crise. Liverani aponta que no fim do período Ramessida, o Egito enfrentava sérios problemas internos, como disputas sucessórias, corrupção e uma administração central enfraquecida. Além disso, as crises econômicas, agravadas pela seca e pela redução das colheitas, colocaram pressão sobre a estabilidade social e política. Invasões e guerras. O Egito estava sobrecarregado por confrontos com os povos do mar e outros grupos migratórios. Ramsés III conseguiu repelir os invasores, mas os custos das campanhas militares, somados ao declínio das receitas provenientes das províncias asiáticas, como Canaã, enfraqueceram ainda mais o poder central egípcio. Retração egípcia e perda de influência em Canaã. Após a morte de Ramsés III, o Egito começou a perder controle sobre suas províncias no Levante, incluindo Canaã. Liverani descreve esse processo como uma retirada gradual,
em parte forçada pela incapacidade de manter guarnições e postos administrativos em um território tão vasto, dado o enfraquecimento econômico e militar. A perda de controle egípcio significou que muitas cidades-estado e pequenos reinos em Canaã, antes vassalos do Egito, se viram sem o apoio ou a imposição de poder de uma superpotência. Essa vacância de poder levou a um período de fragmentação política, mas também abriu espaço para novas formas de organização local e o surgimento de líderes autônomos. Emergência dos pequenos reinos palestinos. 1. Liberdade política e fragmentação. Liverani argumenta que, com a queda dos hititas no norte e a retirada egípcia no sul, os pequenos reinos palestinos e as cidades-estado do Levante ganharam uma liberdade política inédita. Sem a influência direta dessas potências, esses reinos se reorganizaram de forma autônoma, resultando em um mosaico de entidades políticas menores, como Moabe, Edom, Amon e os futuros reinos israelitas. Fragmentação e oportunidades locais. Essa fragmentação criou um ambiente competitivo, mas também propício à experimentação política e social. Muitos desses pequenos reinos desenvolveram novas formas de organização baseadas em chefias locais, alianças tribais e novas identidades coletivas, como as que deram origem ao Israel tribal nas terras altas de Canaã. Vácuo de poder e a etnogênese de Israel. Liverani sugere que a ausência de controle direto dos hititas e egípcios facilitou o surgimento de novas identidades étnicas e culturais na região. O Israel tribal, nas terras altas de Canaã, por exemplo, emergiu como uma resposta ao vácuo de poder, com populações rurais e seminômades se organizando em estruturas tribais autônomas. Influência dos povos do mar. Além disso, o estabelecimento de grupos dos povos do mar, como os filisteus ao longo da costa, também influenciou a dinâmica local. Os filisteus se estabeleceram em cidades costeiras importantes, como Gaza, Ascalon e Asdod, e introduziram novas tecnologias e práticas culturais. Isso criou uma relação de complementaridade e competição com as populações interiores, estimulando a formação de novas alianças e entidades políticas. Conclusão de Liverani. Para Mário Liverani, o colapso dos hititas e a retirada do Egito foram eventos-chave que moldaram o cenário político do Levante no início da Idade do Ferro. Sem a presença das potências tradicionais, a região passou por uma reorganização profunda. A autonomia resultante permitiu que novos atores emergissem e definissem a paisagem política e social, dando origem aos pequenos reinos palestinos e às futuras entidades políticas, como o Reino de Israel. Liverani vê esse período como uma transição crucial, em que a ausência de um poder central forte facilitou a diversidade de respostas locais. As mudanças sociais e econômicas, somadas às novas identidades tribais e étnicas que surgiram, pavimentaram o caminho para as complexas dinâmicas políticas do Levante nos séculos seguintes. Mário Liverani utiliza a expressão eclipse palatino para descrever o colapso das estruturas políticas e econômicas das cidades-estado do Levante, particularmente aquelas localizadas na Palestina, que se baseavam em uma sociedade palaciana durante o fim da Idade do Bronze. Segundo Liverani, esse eclipse representa o declínio das instituições centralizadas, caracterizadas pelo controle dos palácios e templos, que eram os centros de poder, administração e economia nessas sociedades. Estrutura das sociedades palacianas. Características das sociedades palacianas. As cidades-estado do Levante, como Megido, Azor e Jericó, seguiam um modelo de organização política e econômica centrado em palácios. Nessa estrutura, o rei ou governante e sua corte exerciam controle sobre a produção, distribuição e redistribuição de recursos. Os palácios funcionavam como centros administrativos que coordenavam atividades como o armazenamento de alimentos, a produção artesanal e o comércio. Eles também desempenhavam um papel central na gestão das terras, muitas vezes controlando diretamente a agricultura através de camponeses dependentes ou servos. 2. Dependência do comércio internacional. Essas sociedades eram profundamente integradas às redes comerciais internacionais, especialmente as rotas que conectavam o Egito, a Anatólia, a Mesopotâmia e o Mediterrâneo. Produtos como cobre, estanho, madeira de cedro, vinho e azeite eram trocados, e as elites palacianas dependiam dessas redes para manter seu status e poder. Liverani observa que o fluxo de bens e recursos através dessas rotas comerciais era essencial para sustentar a economia dos palácios. A redistribuição de bens era uma forma de garantir lealdade e controle social.
O colapso, o eclipse palatino. 1. Causas do colapso. Invasões e conflitos. Liverani argumenta que um dos principais fatores que levaram ao colapso foi a série de invasões dos povos do mar e de outros grupos nômades imigrantes, que causaram destruição em várias cidades costeiras e interromperam as rotas comerciais. A crise política e militar atingiu diretamente as cidades que dependiam do comércio externo para manter suas economias. Crise econômica. Além das invasões, a crise econômica resultante do declínio das rotas comerciais impactou fortemente o modelo palaciano. Com a interrupção do fluxo de bens de luxo e materiais essenciais, como o cobre e o estanho, os palácios perderam sua capacidade de redistribuir riquezas, levando ao enfraquecimento do poder das elites. Mudanças climáticas e fome. A escassez de alimentos devido a eventos climáticos adversos, como secas, agravou ainda mais a crise. A falta de colheitas abundantes e a perda de terras férteis devido ao declínio da irrigação e ao abandono de práticas agrícolas tradicionais enfraqueceram o sistema econômico dependente dos palácios. Desintegração do sistema palaciano. Liverani descreve como o colapso dos palácios levou a uma fragmentação do poder político. Os governantes locais, que antes dependiam do controle centralizado e da redistribuição de recursos, perderam sua capacidade de manter lealdades e exercer controle sobre as populações. O enfraquecimento das instituições centrais levou à descentralização. Comunidades locais e tribais começaram a assumir um papel mais importante na organização social e política, resultando na emergência de novas estruturas políticas menores e mais autônomas. Consequências do eclipse palatino. Mons. 1. Formação de novas identidades e comunidades. A desintegração das grandes cidades palacianas e a redução de seu poder criaram uma lacuna de poder que foi preenchida por comunidades locais e tribais. Essas comunidades, muitas vezes formadas por camponeses e pastores que escaparam da exploração das elites palacianas, começaram a se organizar em tribos e vilarejos independentes. Liverani sugere que esse processo de descentralização e fragmentação foi fundamental para o surgimento das primeiras comunidades israelitas nas terras altas de Canaã. Essas comunidades estavam menos sujeitas ao controle centralizado dos palácios e puderam desenvolver novas formas de organização social, baseadas em chefias locais e alianças tribais. Mudança econômica e social. Sem a infraestrutura e administração centralizada dos palácios, houve uma transformação econômica significativa. As populações locais voltaram-se para a agricultura de subsistência e para práticas de produção mais autônomas. Isso marcou uma transição de uma economia redistributiva centralizada para uma economia mais baseada na autossuficiência local. Liverani destaca a inovação tecnológica como parte desse processo. A introdução de novos métodos agrícolas, como o uso da cisterna para coletar água e a expansão do cultivo de cereais nas terras altas, contribuiu para a resiliência dessas novas comunidades. 3. Fragmentação política e emergência de novos reinos. A ausência de um poder central hegemônico permitiu o surgimento de pequenos reinos e chefias locais no Levante. Liverani argumenta que essa fragmentação política foi um pré-requisito para o desenvolvimento dos futuros reinos de Israel e Judá, bem como outras entidades políticas como Moabe e Edom. Esses novos reinos eram caracterizados por uma estrutura social menos hierárquica e mais adaptável, uma resposta direta ao colapso do modelo centralizado dos palácios. Eles foram capazes de se estabelecer em regiões que antes estavam sob a influência direta de potências hegemônicas como o Egito e o Império Hitita. Interpretação de Liverani. Para Mario Liverani, o eclipse palatino não foi apenas uma catástrofe, mas um processo de transição que abriu caminho para novas formas de organização política e social no Levante. O colapso das cidades palacianas permitiu o florescimento de identidades locais e tribais, a reconfiguração econômica e a emergência de novos atores políticos na região, marcando o início da Idade do Ferro e o surgimento das comunidades que dariam origem aos reinos de Israel e Judá. Assim, o eclipse representa o fim de uma era e o começo de uma nova fase de experimentação política e social, que moldou profundamente a história do Levante e suas futuras configurações geopolíticas. Mario Liverani analisa a transformação social no Levante após o colapso das sociedades palacianas e identifica o surgimento de uma nova organização política e social
marcada por características tribais e um sedentarismo emergente de grupos nômades sobreviventes, como os Abiru. Esses grupos, que inicialmente viviam à margem das grandes cidades-estado e seus sistemas centralizados, aproveitaram a lacuna de poder deixada pela queda das elites palacianas para estabelecer novas formas de organização, com uma forte identidade baseada em vínculos tribais e elementos de liderança local. Novas estruturas sociais e o vínculo tribal. Paternalismo e genealogia. Liverani destaca que o paternalismo, ou autoridade baseada na figura paterna ou de um líder tribal, se tornou um componente fundamental na estrutura social emergente. Em vez da autoridade centralizada e hierárquica dos palácios, as novas comunidades se organizavam em torno de chefes tribais ou patriarcas, cuja legitimidade estava enraizada em linhagens genealógicas e ancestrais compartilhados. A genealogia, portanto, servia como base para a coesão social e política. A identificação com o ancestral comum reforçava os laços internos do grupo e estabelecia uma narrativa de pertencimento e continuidade. Isso ajudou a moldar uma identidade coletiva forte, essencial para a sobrevivência e consolidação desses novos grupos em um ambiente de competição e incerteza. 2. Assembleias citadinas e tomada de decisão. Diferente do modelo palaciano, em que as decisões eram tomadas por uma elite centralizada, as novas comunidades adotaram um sistema de governança mais participativo. Assembleias de anciãos ou líderes locais passaram a desempenhar um papel crucial na tomada de decisões, refletindo uma estrutura social mais horizontal e menos autoritária. Essas assembleias eram formadas por representantes das diferentes famílias ou clãs que compunham a tribo, e as decisões eram muitas vezes tomadas por consenso ou após debates abertos. Este sistema permitia que as comunidades lidassem com questões práticas de organização social, defesa e alocação de recursos, adaptando-se às novas realidades políticas do período pós-palaciano. Abimeleque e o exemplo de Siquém Liverani cita o exemplo de Siquém e de Abimeleque, figura mencionada no livro dos Juízes, para ilustrar como essa nova estrutura política e social começou a se manifestar. Siquém como modelo de governança tribal. Siquém era uma importante cidade-estado que, após o colapso do poder palaciano, se reorganizou como uma entidade governada por líderes locais e tribais. A cidade exemplifica a transição para um modelo de governança baseado em assembleias e chefias tribais, onde a população tinha voz nas decisões políticas, especialmente na escolha de líderes ou reis locais. A escolha de Abimeleque como líder em Siquém, de acordo com Liverani, demonstra o surgimento de uma nova forma de realeza que não era baseada em linhagens dinásticas tradicionais, mas sim na habilidade de liderar e no apoio das assembleias locais. A realeza emergente. Abimeleque é um exemplo de como a nova realeza do período pós-palaciano não seguia os padrões dos grandes reis de outrora. Filho de Gideão, mas não de uma linhagem aristocrática tradicional, Abimeleque foi eleito rei de Siquém através de uma aliança com os líderes tribais locais. Ele conseguiu apoio oferecendo proteção e promessas de estabilidade, demonstrando um tipo de contrato social implícito entre o líder e as tribos. O poder de Abimeleque, no entanto, não era absoluto e dependia da contínua aprovação e apoio das assembleias locais e dos chefes tribais. Sua ascensão e subsequente queda mostram a fragilidade e a natureza instável dessa nova forma de realeza, que estava profundamente ligada ao consenso tribal e à política local. Elementos da nova realeza e sociedade. 1. Inovações na liderança. A nova forma de liderança, representada por figuras como Abimeleque, era baseada menos em títulos dinásticos e mais na capacidade de liderança e mobilização de recursos. Os líderes precisavam demonstrar habilidades militares e diplomáticas para garantir a lealdade das tribos e chefias locais. Essa realeza emergente era fluida e muitas vezes limitada a um período específico, dependendo da necessidade de defesa contra inimigos externos ou da gestão de crises internas. Não havia um sistema de sucessão claro, o que tornava o processo de liderança mais competitivo e aberto a disputas. 2. Complementaridade com as comunidades nômades. Liverani argumenta que os grupos nômades, como os Habiru, desempenharam um papel crucial na formação dessas novas estruturas tribais e na realeza emergente. Esses grupos, marginalizados durante o período palaciano, encontraram nas terras altas um espaço para se sedentarizar
e se integrar nas novas comunidades agrárias e semi-urbanas. A interação entre nômades e sedentários resultou em uma cultura híbrida que combinava práticas tribais e aspectos de governança herdados das antigas cidades-estado. Os Abiru, por exemplo, traziam uma tradição de mobilidade e flexibilidade que complementava a necessidade de defesa e adaptação a um ambiente político fragmentado. Interpretação de Liverani. Para Mário Liverani, esse processo de reorganização social e política nas terras altas de Canaã foi um passo fundamental na etnogênese de Israel e na formação dos futuros reinos israelitas. A nova estrutura baseada em vínculos tribais, liderança participativa e uma realeza emergente, mas instável, foi um marco na transição do período pós-palaciano para a Idade do Ferro. Liverani vê essas mudanças como uma adaptação criativa às novas condições políticas e econômicas. Ao invés de simplesmente colapsar, as sociedades locais se reorganizaram de maneira flexível e inovadora, utilizando elementos tradicionais como genealogia e assembleias, mas adaptando-os para formar uma nova ordem social. Esse período de transição é descrito por ele como uma fase de experimentação política, onde as comunidades locais exploraram diferentes formas de organização antes da consolidação dos reinos de Israel e Judá. Mário Liverani explora em seu livro a importância das inovações tecnológicas que emergiram na transição do fim da Idade do Bronze para o início da Idade do Ferro I, destacando como essas mudanças moldaram o cenário socioeconômico e político da Palestina. Ele argumenta que essas novas tecnologias permitiram uma reorganização das comunidades locais, aumentaram a capacidade de adaptação e sobrevivência e foram fatores decisivos para o surgimento de novas identidades sociais e políticas na região. 1. Uso do ferro. No período anterior à Idade do Bronze, o cobre e o bronze eram os metais predominantes, utilizados para a fabricação de armas, ferramentas e ornamentos. No entanto, essas matérias-primas dependiam de uma complexa rede de comércio internacional, especialmente para o fornecimento de estanho, que era escasso na região do Levante. Com o colapso das rotas comerciais e a diminuição do acesso a metais como o bronze, o ferro começou a ser adotado pelas comunidades locais devido à sua abundância relativa e ao fato de ser mais acessível. O ferro se tornou uma alternativa viável para a fabricação de ferramentas agrícolas e armas. A transição para o uso do ferro não foi imediata, mas teve um impacto significativo na produção agrícola, permitindo a fabricação de arados e enxadas mais eficientes. Essas ferramentas aumentaram a produtividade e ajudaram na expansão do cultivo agrícola. O uso do ferro para armas também deu uma vantagem militar às comunidades que o adotaram, tornando-se um fator de poder nas rivalidades locais e nos conflitos entre tribos e pequenos reinos emergentes. Hammer 2. Adoção do alfabeto. Durante a Idade do Bronze, os sistemas de escrita predominantes no Oriente Próximo eram complexos, como o cuneiforme na Mesopotâmia e os hieróglifos no Egito. Esses sistemas eram dominados por uma elite de escribas, dificultando o acesso à escrita e à documentação para a maioria da população. Simplificação com o alfabeto. Liverani destaca a adoção do alfabeto fenício, que trouxe uma revolução na comunicação escrita. Esse novo sistema era muito mais simples, com menos símbolos e uma estrutura fonética que facilitava o aprendizado e a disseminação. A simplicidade do método democratizou a escrita, permitindo que um número maior de pessoas pudesse aprender a ler e escrever, o que facilitou a administração local e o comércio. Esse desenvolvimento foi crucial para a organização das comunidades tribais e para a comunicação entre diferentes grupos na Palestina. A escrita alfabética também facilitou a documentação de tradições orais, leis e mitologias, contribuindo para a formação de identidades culturais mais coesas e para a emergência dos textos bíblicos em períodos posteriores. Navegação em alto mar. Durante a Idade do Bronze, o comércio marítimo era realizado principalmente ao longo das costas, com navegações de cabotagem. Com o fim dos grandes impérios e a fragmentação das rotas comerciais, houve uma inovação na navegação que permitiu viagens mais distantes e em mar aberto. Expansão do comércio marítimo. A navegação em alto mar, promovida pelos fenícios e outros povos costeiros, permitiu a ampliação das redes de comércio, conectando a Palestina com novas regiões e mercados.
O uso de navios mais robustos, capazes de navegar em águas profundas, facilitou o transporte de grandes quantidades de mercadorias. Isso não apenas reconfigurou o comércio internacional, mas também deu aos fenícios um papel crucial como intermediários e comerciantes, revitalizando a economia das cidades costeiras e influenciando a cultura e as práticas locais na Palestina. 4. Uso do camelo. Antes do uso generalizado do camelo, o transporte de mercadorias por terra dependia de burros e carroças puxadas por bois, que tinham limitações significativas em termos de carga e distância, especialmente em terrenos acidentados e áreas desérticas. Impacto do camelo. O camelo foi domesticado e começou a ser amplamente utilizado durante o período do Bronze Tárdio e início da Idade do Ferro, adaptado a climas áridos e com capacidade de atravessar longas distâncias sem necessidade frequente de água, se tornou essencial para o comércio terrestre. Com o uso do camelo, novas rotas comerciais foram abertas, incluindo o aumento da conectividade entre a Palestina e regiões desérticas do interior, como a Arábia e a Transjordânia. Isso facilitou o comércio de especiarias, incenso e outros produtos de luxo. Liverani destaca que o camelo também se tornou uma ferramenta importante para as comunidades nômades, como os Habiru e os Edomitas, que passaram a ter mais mobilidade e capacidade de transporte, ampliando sua influência econômica e militar. Técnicas de socalcos e cisternas. No contexto da crise climática e da diminuição da produtividade agrícola em áreas tradicionais de cultivo, as comunidades locais começaram a desenvolver novas técnicas agrícolas para garantir a produção de alimentos. Socalcos. Os socalcos são plataformas construídas nas encostas das montanhas para criar áreas planas de cultivo. Esta técnica permitiu o uso de terrenos anteriormente impróprios para a agricultura, especialmente nas terras altas de Canaã. Os socalcos ajudaram a controlar a erosão do solo e a reter a água das chuvas, aumentando a produtividade agrícola em regiões com chuvas irregulares. Cisternas. A construção de cisternas para a coleta de água da chuva foi uma inovação crucial para garantir o abastecimento hídrico em regiões áridas e semiáridas. Estas estruturas permitiram o armazenamento de água durante os períodos de seca, aumentando a resiliência das comunidades agrícolas. Liverani argumenta que essas técnicas permitiram uma maior independência das populações locais, que não precisavam mais depender das infraestruturas de irrigação controladas pelos palácios. Com maior autossuficiência, as comunidades tribais puderam prosperar e expandir sua presença, fortalecendo-se econômica e socialmente. Interpretação de Liverani. Para Liverani, essas inovações tecnológicas foram fundamentais na transição do período do Bronze recente para o período do Ferro In. Elas ajudaram a mitigar os impactos do colapso dos sistemas centralizados e permitiram que novas formas de organização social, política e econômica emergissem. As inovações como o uso do ferro, a adoção do alfabeto e as novas práticas agrícolas fortaleceram as comunidades locais, aumentando sua capacidade de adaptação e sobrevivência. Ao mesmo tempo, o uso do camelo e a navegação em alto mar reconfiguraram as redes de comércio, integrando a Palestina a novos circuitos econômicos e culturais. Essas mudanças tecnológicas ajudaram a criar as bases para a emergência dos primeiros reinos da Idade do Ferro, como Israel e Judá, ao mesmo tempo em que moldaram a identidade e a organização das populações locais, que se reorganizaram em torno de novos padrões de liderança e vida comunitária. Mário Liverani analisa o impacto das transformações tecnológicas, sociais, comerciais e políticas que ocorreram durante a transição do Bronze recente para o início da Idade do Ferro, sim, destacando como essas mudanças estabeleceram um novo cenário cultural no Levante e na Palestina. Este novo ambiente não se limitou às terras altas de Canaã, mas se expandiu para incluir influências de povos como os fenícios e as caravanas que circulavam entre o Egito e a Síria. O resultado foi uma rede mais diversificada e interconectada, que formou a base para um ambiente cultural dinâmico e complexo, redefinindo a identidade da região. 1. Reconfiguração social e política. Após o colapso das sociedades palacianas e dos grandes impérios, a ausência de uma autoridade central forte permitiu o surgimento de pequenas comunidades tribais e de reinos emergentes que se adaptaram às novas condições.
Liverani argumenta que essa nova organização social se baseou em vínculos tribais e familiares, trazendo um caráter mais horizontal e flexível em comparação com as hierarquias palacianas anteriores. Novo cenário social. As estruturas sociais passaram a depender mais de líderes locais e assembleias tribais, o que incentivou uma cultura de participação e tomada de decisão coletiva. Isso reforçou uma identidade baseada em laços comunitários e tribais, influenciada por elementos de pastoralismo e vida agrícola. A adoção de novas tecnologias, como o ferro e as cisternas para a captação de água, deu autonomia às comunidades, permitindo o aumento da produtividade agrícola e a expansão populacional nas terras altas. Emergência de reinos locais. O surgimento de reinos como Israel e Judá foi um processo gradual, ancorado nessa nova organização social baseada em tribos. Esses reinos estabeleceram sistemas de governança que combinavam tradições tribais com elementos de centralização política emergente. 2. Expansão comercial e as rotas de comércio. Com a queda das rotas comerciais controladas pelos grandes impérios, houve uma reestruturação do comércio no Levante. Novos atores, como os fenícios e as caravanas nômades, assumiram o papel de intermediários, estabelecendo redes de troca que conectavam diferentes partes da região. Fenícios e navegação marítima. Liverani destaca o papel dos fenícios como pioneiros na expansão do comércio marítimo. Com suas habilidades de navegação em alto mar, eles estabeleceram colônias e pontos de troca ao longo do Mediterrâneo, facilitando o intercâmbio de mercadorias como metais, vidro, cerâmica e tecidos. A presença fenícia na costa da Palestina teve um impacto cultural significativo, introduzindo elementos de sua cultura urbana e mercantil nas comunidades locais. A adoção do alfabeto fenício, por exemplo, foi um marco de intercâmbio cultural que simplificou a comunicação e a documentação. Caravanas e comércio terrestre. As rotas de caravanas, impulsionadas pelo uso crescente de camelos, ligaram o Egito à Síria e à Mesopotâmia, passando pela Palestina. O camelo, como meio de transporte, facilitou a travessia de regiões áridas e aumentou o volume e a frequência das trocas comerciais. Produtos como incenso, especiarias, metais preciosos e produtos agrícolas circulavam nessas rotas, criando um fluxo constante de bens e influências culturais. Esse comércio conectou as comunidades locais a um sistema econômico mais amplo, envolvendo o Egito, as cidades-estado fenícias e os reinos arameus da Síria. Cenário cultural ampliado, uma mosaico de influências. Para Liverani, o novo cenário cultural do Levante foi resultado de um mosaico de influências que surgiu da interação entre as diversas comunidades locais, nômades e povos mercantes. Este ambiente era caracterizado por uma mistura de tradições locais e elementos importados que se manifestava em diferentes aspectos da vida cotidiana e da cultura material. Influência dos fenícios. Os fenícios, com sua cultura marítima e mercantil, introduziram novos estilos artísticos, arquitetônicos e técnicas de construção naval. Isso pode ser observado nas influências fenícias em cidades costeiras da Palestina, como Acre e Tiro, onde elementos do urbanismo e da decoração fenícia foram incorporados. Além disso, o alfabeto fenício, adaptado para os idiomas locais, teve um impacto duradouro na escrita e na comunicação em todo o Levante, facilitando a criação de registros administrativos e culturais, incluindo textos religiosos. Intercâmbio cultural e religioso. As trocas comerciais e a mobilidade das caravanas resultaram em um sincretismo cultural e religioso. Divindades locais e estrangeiras passaram a ser veneradas em novos contextos, e práticas religiosas se mesclaram. Por exemplo, a influência egípcia ainda estava presente em práticas funerárias e rituais, mesmo após a retirada do poder político egípcio da região. A interação com povos como os arameus e os filisteus também trouxe novas práticas e elementos culturais, enriquecendo o cenário cultural da Palestina. As mudanças nas técnicas de cultivo e nas práticas econômicas influenciaram as tradições e festivais agrícolas, que se tornaram parte da identidade cultural emergente. Impacto na formação de identidades regionais. Liverani argumenta que essa rede tecnológica, social e comercial criou as condições para o desenvolvimento de novas identidades políticas e culturais no Levante. O contato constante entre diferentes povos e o intercâmbio de ideias ajudaram a consolidar uma identidade compartilhada entre as tribos e os reinos emergentes da região. Formação de identidades tribais e reais. A coesão tribal, baseada em genealogias e tradições compartilhadas,
foi fortalecida pela necessidade de sobrevivência em um ambiente político fragmentado. A competição e a colaboração entre tribos levaram à formação de alianças e, eventualmente, à criação de reinos maiores, como Israel e Judá. A nova realeza emergente, como observado em líderes como Abimeleque em Siquém, era baseada em uma mistura de legitimidade tribal e habilidades práticas de liderança, refletindo a natureza híbrida da cultura política do período. Redefinição cultural e econômica. A integração nas rotas comerciais e o uso de novas tecnologias aumentaram a diversidade e complexidade da economia local. Isso resultou em uma redefinição cultural, onde a agricultura, o comércio e as práticas nômades se entrelaçaram para formar uma identidade econômica adaptável e diversificada. A mistura de influências culturais, desde a arte fenícia até as práticas religiosas e técnicas agrícolas de povos do deserto, criou um ambiente cultural plural e rico, que serviu de base para o desenvolvimento dos textos e tradições que mais tarde seriam consolidados na Bíblia hebraica. Conclusão de Liverani. Liverani interpreta esse período de transição como uma fase de experimentação e reestruturação que pavimentou o caminho para o surgimento dos primeiros reinos da Idade do Ferro. A rede de novas tecnologias, a adaptação social e a expansão das conexões comerciais criaram um ambiente cultural único no Levante, caracterizado pela flexibilidade, intercâmbio e inovação. Essa nova ordem social e econômica, marcada pela influência de povos como os fenícios e os comerciantes das caravanas, estabeleceu as bases para a formação de identidades regionais duradouras e a consolidação de uma nova ordem política, resultando em uma paisagem culturalmente rica e diversificada que definiria a história subsequente da região.